Eu vi muitos comentários sobre o fracasso da manifestação de Bolsonaro no último domingo. Mas com exceção de nós aqui no canal, ninguém comentou um ponto que é relevante e talvez seja o ponto mais importante de todo o domingo: o discurso de Michele Bolsonaro. Porque, claro, o evento de Bolsonaro foi um fiasco para Bolsonaro e para o Silas Malafaia, que se lascou com aquele discurso fora do tom. Mas uma pessoa saiu mais fortalecida do que entrou no evento: Michele. Michele se mostrou pronta para herdar o bolsonarismo. E ela é a única pessoa que tem condições de pegar os votos de Bolsonaro. Porque Bolsonaro não prepara um herdeiro, ele não quer transferir nada, mas Michele vai tomar para si. O que você achou do evento de Bolsonaro? Foi um fiasco? E o discurso de Michele? Você acha que ela está passando uma rasteira no Bolsonaro e vai pegar o bolsonarismo? Se você concorda que o evento foi um fracasso, deixa o like e se inscreva no canal. Uma coisa que é muito importante nós entendermos antes de qualquer tipo de análise é a diferença entre Bolsonaro e o bolsonarismo. E existe não somente uma diferença conceitual, mas uma diferença de poder. E eu faço essa distinção porque tem muitos comentaristas políticos, pretensos comentaristas políticos, que não conseguiram entender que o bolsonarismo é uma coisa e Bolsonaro é outra. E os poderes dos dois são diferentes. Hoje, o bolsonarismo é um movimento autônomo a Bolsonaro e, mais ainda, o bolsonarismo é mais forte que Bolsonaro. Já era desde 2022, porque os deputados bolsonaristas tiveram mais votos do que Bolsonaro. Então isso mostra que o movimento ele já não está mais à sombra de Bolsonaro. O movimento, o bolsonarismo, se sobrepôs a Bolsonaro. E ele se transformou de um movimento dos ressentidos para uma verdadeira religião. Hoje o bolsonarismo é uma religião. Nós falamos isso desde 2020. O bolsonarismo é uma religião porque ele tem dogmas próprios, interpretações próprias da Bíblia e até uma igreja própria, que não é a do Malafaia, mas sim a do André Valadão, a Igreja Batista da Lagoinha, que prega um cristianismo cruzadista, inquisitório, que você consegue projetar a sua cólera no outro. É isso que precisa ser entendido. E o bolsonarismo, ele cooptou toda a direita. Não existe mais direita no Brasil, somente o bolsonarismo. E o poder do Bolsonaro é um poder relativo, relativo a ele mesmo e aos seus familiares. Ele não transfere votos para ninguém, porque ele não quer fazer isso. E isso é importante, pessoal. Muita gente falou que o evento... Eu vi o José Casado, da Veja, falando isso, que o Bolsonaro prepara o terreno para o Tarcísio. Não! Não, tá errado! Tá errado! Bolsonaro não trabalha com a divisão do poder. Bolsonaro não trabalha com a transferência do poder. O que Bolsonaro faz? O Bolsonaro, ele passa por um ambiente político e ele deixa uma célula, ele deixa um tentáculo, que é um filho dele. Ou é o Carlos, ou é o Flávio, ou é o Eduardo. Mas ele não deixa mais ninguém fora da família, porque ele já teve essa experiência e deu errado. Quando o Bolsonaro deixa de ser vereador para ser deputado federal, ele coloca a Rogéria, que foi a primeira esposa dele. Ela venceu 2 eleições, mas depois eles se divorciaram. E aí o que Bolsonaro fez? Colocou o Carlos na eleição de 2000 para disputar com a própria mãe. Por quê? Porque o Bolsonaro não confia em ninguém, pessoal. O Bolsonaro, ele não transfere poder, ele não quer ter herdeiros, ele não quer passar o bastão, a não ser que seja para alguém da família dele, a não ser que seja alguém que tenha um laço de sangue com ele. Ah, mas e o Tarcísio de Freitas? O Bolsonaro boicota o Tarcísio todas as oportunidades que ele tem, porque ele acha que qualquer pessoa que não seja um filho dele pode traí-lo. O Bolsonaro é paranoico. Isso é importante entender. Então a força do Bolsonaro, ela é limitada porque ela não se transfere. E como o Bolsonaro está inelegível, ele não vai disputar nada. Só que aí começa o problema do Bolsonaro com o bolsonarismo. Por quê? Porque o discurso do Bolsonaro e o discurso que ele apresentou na Avenida Paulista é um discurso velho. É um discurso que não cola com os bolsonaristas. Não cola nem com o gado bolsonarista, para ser sincero. O que o Bolsonaro falou na Avenida Paulista? Falou de ideologia de gênero, falou de comunismo, falou um monte de bobagem, um monte de asneira, remetendo a um discurso de 2015, 2016, que não cola mais. Ah, mas por que não cola? Até funciona como teoria da conspiração. Isso é importante. O bolsonarista, pessoal, ele se move muito pela teoria da conspiração, pelo chamado complotismo.
Há um sistema, os poderosos, há toda uma conspiração que só nós estamos vendo. Por que eles acham isso? Por que eles gostam disso? Porque eles são burros. Eu não tô brincando, eles são pessoas simples. Então eles se sentem muito inteligentes de achar que eles estão vendo uma coisa que as outras pessoas não estão. Por quê? Porque eles são ressentidos, eles são fracassados. São pessoas que tiveram insucesso na vida e não conseguiram superar esses insucessos. Então eles se sentem horrorosos, eles se sentem péssimos. O próprio Bolsonaro fala isso. Eu era um lixo de deputado. Como que eu consegui virar presidente da República? Ah, eu sou ruim, mas o Lula é pior. Ele nunca fala que ele é melhor do que alguém, porque ele não tem condição de ser melhor do que ninguém. Todos são piores do que ele. Mas ele não é melhor. Ele nunca se coloca acima do outro, ele sempre coloca o outro abaixo dele, porque o Bolsonaro não tem condição de ser acima de ninguém. Então, nesse entendimento limitado, as teorias da conspiração pegam os bolsonaristas. O que o Bolsonaro faz? Coloca ideologia de gênero, coloca guerra cultural para rechear o discurso conspiratório. Mas isso funciona como conspiração, mas não como discurso para engajamento. E é aí que entra a Michelle. Por quê? Porque Michelle é a única figura capaz de herdar o bolsonarismo. É a única pessoa que pode fazer isso. Carlos não tem condição de disputar a presidência em 2026. Eduardo não tem a condição de disputar a presidência em 2026. E também o Flávio não tem condição de disputar 2026. Nenhum deles tem condições de disputar nenhum cargo presidencial ou a presidência da República como herdeiros de Bolsonaro. Lá na frente eles até podem surgindo alguma coisa e usando Bolsonaro no passado, emulando alguma coisa, mas não como herdeiro. Por quê? Como herdeiros. Por quê? Porque só Michelle entende o que se tornou o bolsonarismo. O movimento político-religioso. Não há uma distinção, é a mesma coisa. É um político-religioso. É algo único. Que Bolsonaro não tem entendimento sobre isso, que Bolsonaro não tem capacidade de entendimento e muito menos capacidade de oratória ou compreensão religiosa para poder misturar as duas coisas. O Bolsonaro ele sobrevive com o discurso conspiratório, com o gado, mas ele não entende a religião que foi feita, a religião que se transformou. Michelle sim. E isso ficou muito claro no discurso dela na Avenida Paulista, na manifestação de Bolsonaro, porque ela deixou muito claro. E no início ela falou, tem gente que reclama da mistura de política e religião. Para ela não há diferença. Não existe política, não existe religião, mas é uma coisa só. Para Michelle, o pessoal fala, mas ela faz discurso religioso. Não, ela faz um discurso político atrelado a um discurso religioso. É a mesma coisa para ela. Tanto que ela iria iniciar a manifestação com uma oração. Ela ficou 15 minutos falando. 15 minutos. Foi uma oração ou foi um discurso religioso? Foi a mesma coisa, porque para Michelle não tem distinção. E ela falou, vocês são o exército de Deus. Vocês vão me ajudar na disputa presidencial a conseguir limpar o país dos ímpios. Ela coloca propósito nas pessoas. Pessoas que precisam de propósito, porque o mundo pós-moderno, pessoal, é um mundo carente de propósito. Nós estamos buscando propósito, a não ser que vocês sigam a filosofia existencialista do Albert Camus, que a vida não tem sentido e vai ser melhor vivida sem. Poucas pessoas seguem Camus. Aí que tá o problema. Michelle embute, dá uma motivação, dá uma inspiração, dá um propósito. E ela consegue fazer isso no discurso, que até pode ser usado um discurso religioso, um discurso conspiratório. Ah lá, o comunismo, né? A destruição da família, o Lula quer fechar igrejas. Ela consegue atrelar o discurso conspiratório porque é a coisa mais fácil. E é por isso que o Bolsonaro tem medo. O Bolsonaro tem medo porque ele sabe que Michelle é a sua herdeira. Só que tem um problema. Porque Michelle não tem relações de sangue com o Bolsonaro. A relação de Michelle, o que segura Michelle com o Bolsonaro é o casamento, é o matrimônio. Porque Michelle ainda precisa se apresentar como esposa de Bolsonaro, mas cada vez mais ela consegue se distanciar de Bolsonaro. E quando ela não precisar mais se apresentar como esposa de Bolsonaro, ela vai dar um pé na bunda de Bolsonaro. Ela vai fazer isso, ela vai dispensar o Bolsonaro. Porque Michelle, pessoal, ela consegue chegar a pontos que o Bolsonaro não consegue. Ela consegue levar o bolsonarismo para segmentos que o Bolsonaro não tem a mínima condição. E mais ainda, ela pode fazer e emular um discurso que o Bolsonaro não pode, que é o discurso da mulher. Michelle pode falar, estão me perseguindo por eu ser mulher. Eles não falavam da defesa das minorias, da defesa das mulheres, e agora me atacam justamente por eu ser mulher. Ela tem essa possibilidade, ela tem essa força. Por isso que o discurso de Michelle foi muito
interessante de acompanhar, muito forte, e ela sai fortalecida diferente de todo mundo no último domingo. Por isso que Bolsonaro está louco para empurrá-la para ser senadora. Bolsonaro quer que ela saia como candidata ao Senado agora em 2024, na vaga que vai ser aberta pela cassação do Sérgio Moro. Mas ela não quer. Ela quer costurar em banho-maria para ver lá em 2026 se ela tem capital político para disputar a presidência da República. Senão ela disputa o Senado pelo Distrito Federal. Porque Michelle, senadora, ela sai de cena, ela para de fazer campanha e ela vai ter que cuidar do seu mandato, do parlamento. Então ela tira um pouco dos holofotes de cima dela. E é isso que o Bolsonaro quer. Bolsonaro quer boicotar Michelle, porque Michelle o está destruindo. Ela é a única pessoa que pode herdar o bolsonarismo. O Bolsonaro não quer passar pra ninguém, mas Michelle vai tomar a força dele. Na verdade, ela já tomou.